Mateus capítulo 13. E hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, estar considerando a segunda parábola, a parábola do trigo e do joio. Nós vamos ler os versículos 24 até 30, depois os versículos 34 até 43. Mateus 13 e 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: o inimigo fez isto. Mas os seus servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem a seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse aqui que temos lido é a segunda parábola sobre os mistérios do reino dos céus. E embora que foi dita para os discípulos e também para as multidões, mas a interpretação foi dada para os discípulos a sós, a partir do versículo 37, 36 e 37. Da mesma forma como a primeira parábola que nós já temos estudado, esta parábola também temos a interpretação completa dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, por isso é facilmente entendida. Nós vemos aqui que o homem que semeia é o próprio Senhor Jesus Cristo,
como ele fala no versículo 37. E ele diz aqui no versículo 38 que o campo é o mundo, onde a semente é semeada. E aqui nós vemos de imediato uma expansão do reino, do trabalho de semear a boa semente aqui no mundo. Isso nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando, antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus, ele deu a ordenança para os discípulos, como por exemplo em Marcos, último capítulo 16, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também, como é descrito por Lucas, no capítulo 1 do livro de Atos, antes de ser levado às alturas, ele deu ordem para os discípulos, dizendo: assim como vocês foram minhas testemunhas em Jerusalém, agora vocês também serão minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra. Então, aquela ordem do Senhor para anunciar o evangelho somente para a casa de Israel, os judeus, agora terminou esse período com a rejeição do Senhor Jesus Cristo por parte dos líderes judeus, e agora o evangelho está sendo estendido para todos, para todo mundo, para os gentios. E essa expansão aqui é notável nessa parábola do trigo e do joio. É uma outra etapa, e nós vamos ver no decorrer dos demais estudos dessas parábolas como que essas parábolas elas complementam etapas no progresso do evangelho aqui no mundo, no reino dos céus. E nós vemos também como que o evangelho, principalmente através do apóstolo Paulo e seus companheiros, cumpriu o que está escrito aqui nessa parábola, levando o evangelho para os gentios por toda parte. Aprendemos no versículo 38 que a boa semente aqui não é simplesmente ou meramente a palavra de Deus, como na parábola primeira, a parábola do semeador. Ali a semente referia-se à palavra de Deus. Mas aqui, como Cristo diz, a boa semente são os filhos do reino. Então, não se aplica nessa parábola aqui o mesmo sentido da primeira, mas se aplica àqueles que creem ou que recebem a boa semente, e eles são agora os verdadeiros filhos do reino. Eles são servos de Deus em sair e continuar espalhando essa boa semente. Notamos também que a ceifa que é mencionada pelo Senhor aqui, versículo 39, é a consumação do século. A ceifa, a colheita aqui, representada na parábola, se refere à consumação do século e não se refere ao arrebatamento da igreja, mas é um evento posterior ao arrebatamento da igreja, quando depois de decorridos os 7 anos da tribulação, Cristo volta para a terra outra vez, e então vai acontecer essa ceifa. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então nós aprendemos que o joio, que o inimigo sempre semeou no meio do trigo, no campo, desde o começo do reino dos céus, com o ministério de Cristo, e ele continuou semeando o joio no decorrer dos séculos até hoje, e mesmo depois do arrebatamento, ele ainda continuará semeando o seu joio no reino dos céus, aqui durante o período da tribulação. A parte principal dessa parábola aqui, o elemento principal destacado pelo Senhor Jesus Cristo aqui é o joio. A ênfase está nessa erva. Alguns sugerem que essa erva daninha seria a chamada cisânia, que tem é uma erva daninha que tem uma folha muito semelhante à folha do trigo. E principalmente quando está na fase inicial, não se consegue distinguir o que é trigo e o que é joio. Somente quando está plenamente amadurecida,
que aparecem características diferentes. E esse joio era bem conhecido dos discípulos. Eles conheciam muito bem. E essa erva, a que o Senhor Jesus Cristo coloca na parábola aqui, se uma pessoa come essa erva, a semente dessa erva, ela vai sofrer consequências danosas na saúde, como por exemplo, tontura, em alguns casos cegueira, e dependendo da quantidade de consumo pode levar até a morte, náuseas e assim por diante, e morte. E outra característica também é que esse joio, além de atrapalhar o crescimento do trigo, eles não arrancavam ele quando ele ainda estava na fase inicial, por ele poder danificar as raízes do trigo. Então o que eles faziam? Eles deixavam crescer juntos até o momento da ceifa. Quando chegava o momento da colheita, então eles arrancavam tudo junto, separavam o joio do trigo, queimavam o joio e o trigo era guardado para fazer o pão. Então esse é o elemento principal aqui, e esse joio aqui representa os falsos crentes no meio do povo de Deus hoje, e que Cristo chama também os filhos do diabo, né? Versículo 38, os filhos do maligno. Então eles são colocados pelo próprio inimigo, permeando entre os verdadeiros salvos para atrapalhar, para estragar a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, e causar muitos males no meio do povo de Deus. O Senhor identificou o inimigo aqui facilmente, mais uma vez, como na primeira parábola, com a atividade de Satanás contra o progresso do reino, né? Versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. Mas agora nós vemos que ele usa uma astúcia ainda maior do que na primeira parábola. Na primeira parábola nós vemos ele tirando a semente que foi lançada à beira do caminho. Mas agora nós não vemos ele somente tirando a semente que é semeado, mas ele também está semeando. Ele também está plantando uma outra semente diferente, que é parecida, mas que serve para enganar e para atrapalhar. E vemos também o detalhe de que ele está semeando 24 horas por dia, dia e noite, né, melhor dizendo. Nós vemos aqui no versículo 25, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, até mesmo quando os homens estão dormindo, ele está semeando o joio entre o trigo. Então, essas são as principais partes dessa parábola que o Senhor quer chamar a atenção dos discípulos e a nossa atenção hoje. Então, vamos mais de perto olhar melhor essa interpretação aqui, agora, dessa parábola. O Senhor, ele explicou, como dissemos, cada parte dessa parábola. Então, nós não temos dúvida quanto às aplicações que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. O ensino é muito claro e também muito solene. Satanás, o grande inimigo de Deus e de Cristo, ele está semeando juntamente com Cristo, que está semeando a verdadeira palavra, e também aqueles que creem nele. E ele está empenhado em colocar falsos crentes no meio dos verdadeiros salvos hoje, entre o povo de Deus. E ele faz isso com grande astúcia, a tal ponto de que não é sempre fácil distinguir entre o que é trigo e o que é joio. Quando nós lembramos, por exemplo, que até mesmo entre os 12 discípulos havia um, Judas, que era joio. E nem mesmo os discípulos perceberam que ele era joio até o fim. Então é uma tarefa difícil essa distinção de percepção no meio do povo de Deus. Mais tarde, lembramos também como que a partir da metade do primeiro século, esse joio continuou aparecendo cada vez mais
no seio das igrejas, as novas igrejas que foram plantadas. Lembramos, por exemplo, em Atos capítulo 15, quando havia uma igreja nova em Antioquia, Antioquia da Síria, composta principalmente por gentios, e como que alguns dentre os crentes, entre aspas, de Jerusalém, porém judaizantes, que ainda queriam manter costumes da lei, como a circuncisão, e como que eles saíram, se deslocaram de Jerusalém para atrapalhar o trabalho em Antioquia, e queriam que os gentios lá em Antioquia fossem circuncidados e guardassem o costume dos judeus para, digamos assim, completar a sua salvação. E como que aqueles homens eles deram tanto trabalho e causaram tanta confusão ali, e como que Paulo e Barnabé e outros discípulos que vieram de Antioquia tiveram que fazer uma reunião específica em Jerusalém só para tratar desse assunto, em Atos capítulo 15. Então ali o joio já estava crescendo junto com o trigo. Depois, mais para frente, lemos em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo ele está passando por Mileto, no porto de Mileto, e ele chama os presbíteros de Éfeso, e ele dá uma severa advertência para eles, dizendo que dentre eles se levantariam lobos vorazes, dentre eles, lobos vorazes, e também viriam outros de fora. E isso aconteceu exatamente como o apóstolo Paulo profetizou. E no início esses homens, eles pareciam cordeirinhos, pareciam verdadeiros salvos, verdadeiros crentes, mas pouco a pouco foi descoberto que de fato eles eram falsos, filhos do diabo. Mais tarde, quando nós olhamos as cartas principalmente o apóstolo Paulo, nós vemos que nas igrejas locais que foram estabelecidas, principalmente pelo próprio apóstolo e seus companheiros, surgiu também o joio no seio dessas igrejas locais. E nós vamos olhar algumas referências sobre isso, como por exemplo, igrejas em Corinto, Filipos e igrejas da Galácia. Vamos rapidinho só olhar segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Versos 3 e 5. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Vamos pular para o versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles está conforme as suas obras. Vamos olhar também Gálatas capítulo 1, agora as igrejas na Galácia. Gálatas capítulo 1. Versos 7
a 9. Mesmo problema aqui que estava acontecendo. O judaísmo ainda perseverava no meio do povo de Deus e havia a insistência de circuncisão e guardar ordenanças da lei, mesmo entre os gentios. Gálatas capítulo 1 e verso 7, verso 6 também. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, aqui está o joio, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou maldito. Vamos olhar também Filipenses. Filipos também sofreu com joio. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3 e verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós. Aqui está o joio, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a destruição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses dias nós temos estudado a cartinha de João, nas quartas-feiras, e temos notado o empenho que João demonstrou nessa carta em combater os gnósticos. Eles também são foram e são até os dias de hoje, né? E como que João ele procura combater essa mentalidade, essa ideia errada, essa heresia na sua carta. Nós não vamos ler porque já temos estudado bastante essa carta, mas pode conferir o capítulo 4 principalmente, né? Inteiro fala sobre isso. E também o livro de Judas. Judas, a cartinha de Judas, né, que só tem um capítulo, foi dirigida nessa direção de combater o joio no meio do trigo. Se você olhar, por exemplo, o versículo 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então a cartinha dele foi levada nessa direção. Ele tinha intuito de falar a respeito da fé comum e depois ele então foi conduzido pelo Espírito para combater os falsos no meio do povo de Deus. Também nas últimas cartas escritas por Paulo e também por Pedro, já mais para frente, as cartas como, por exemplo, as pastorais para Timóteo, primeira e segunda carta, no fim da vida de Paulo, e também as cartas de Pedro, principalmente a segunda, há severas advertências contra os falsos nos últimos dias e como que isso aumentaria nos últimos dias. Eu só vou relembrar o que Paulo escreveu para Timóteo na primeira carta e no capítulo 4, versículo 1, porque nós estamos vendo hoje o cumprimento dessas palavras, com todas as letras. 1 Timóteo 4 e 1, note que Paulo não diz assim, eu acho, ou eu afirmo, mas ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos
enganadores e a ensinos de demônios. Ele não está ensinando aqui que um verdadeiro salvo vai fazer isso, mas ele está falando de algumas pessoas, né, que vão se afastar da fé por obedecerem justamente outro evangelho falso, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E ele dá alguns detalhes dessas pessoas. E nós vemos com muita clareza essa profecia se cumprindo nos dias de hoje. Para todo lado que nós olhamos, nós podemos claramente enxergar ensinos de demônios, espíritos enganadores, e as pessoas afastando cada vez mais longe da palavra de Deus, obedecendo esses ensinos. Também, quando ele escreve na segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, ele também reforça esse aviso. Segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, insensíveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ensoberbecidos, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, eles têm aparência de piedade, parece trigo, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E ele vai mencionar no versículo 8 que, assim como Janes e Jambres, que fizeram sinais na presença de Moisés, pelo menos até no começo, imitaram pelo menos 3 sinais, esses também vão resistir à verdade com esses pequenos sinais, mas são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Pedro também reforçou isso por meio do Espírito Santo na sua segunda carta, e capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, e primeiros versículos: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, isso é um trabalho dissimulado, sorrateiro, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Então isso é realmente um quadro perfeito dos dias em que nós estamos vivendo hoje. E em todas as passagens que temos lido é mencionado os últimos dias, nos últimos tempos. Então, se nós vemos essas coisas hoje exatamente como está escrito, podemos ter certeza que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Cristo também avisou, em Mateus 24, que nesse período do fim, bem no período do começo da tribulação e também durante a tribulação, surgiriam falsos profetas e até falsos cristos. E é o que mais tem no mundo hoje. E vai vir também o anticristo, está por vir. Então hoje nós vemos essas profecias sendo cumpridas com bastante clareza no cristianismo. Podemos dizer assim, entre aspas, no cristianismo evangélico principalmente, porque tem forma de piedade, mas na verdade são joio.
não são filhos de Deus, mas são filhos do inimigo. E os homens têm facilitado o trabalho de Satanás nessa semeadura do joio, porque os homens têm aberto cada vez mais espaços para o inimigo plantar o seu joio. Aqueles que dizem que pregam o evangelho verdadeiro fazem apelos emocionantes, querem atrair as pessoas para dentro daquele sistema, daquela congregação ou daquela instituição, seja o que for, e fazer de qualquer forma que aquelas pessoas sejam crentes, fazendo apelos emocionantes, convidando as pessoas para aceitarem a Cristo, fazer uma confissão pública e assim por diante. E o que acontece é que essas pessoas nunca nasceram de novo. E elas vão entrar ali e é joio misturado com joio. E então, o próprio ser humano, o próprio homem, ele está induzido por Satanás, envolvido nesse plantio do joio. Agora nós aprendemos uma observação aqui, quando o Senhor Jesus Cristo falou um não expressivo, quando os seus servos disseram: queremos que nós arranquemos o joio? O Senhor deu um não muito enfático, bem expressivo: não. Agora não é o momento certo para arrancar esse joio, vai chegar o momento certo. Porque assim como na realidade acontecia, eles não arrancavam o joio para não danificar a raiz, porque estava entrelaçada com o trigo. Da mesma forma também o Senhor mostra na interpretação que nós não podemos fazer esse trabalho de arrancar o joio. Não é nosso serviço. E nós nem temos capacidade para fazer isso. Até porque nós não temos condição plena de discernir o que é trigo e o que é joio. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem, né? 2 Timóteo 2,19. Então é Ele que vai fazer essa separação por meio dos seus anjos. Então nós não podemos resolver esse grande problema dessa mistura que o inimigo tem causado no meio do reino dos céus, essa imitação no meio do cristianismo. A única coisa que nós podemos fazer é vigiar, né? Ficar acordados, ficar apercebidos, para não facilitar com que o inimigo possa semear joio em nosso meio, no seio da igreja local. Isso sim nós podemos fazer. Olhando no versículo 39, estamos terminando. O momento em que vai haver essa separação entre o joio e o trigo é na colheita. E nós já falamos no início que essa colheita não é o arrebatamento da igreja, não é a consumação do século. O arrebatamento da igreja é somente um momento quando Cristo vai tirar os seus, a sua igreja daqui da terra. O joio vai continuar. E depois do arrebatamento da igreja, mais pessoas vão ser salvas, né? Tanto judeus como gentios. Vai ter trigo outra vez durante o período de tribulação, e o inimigo vai continuar também semeando o seu joio. Então essa colheita aqui é na consumação do século. Consumação do século. Essa é uma referência à segunda vinda de Cristo para a terra. Sempre devemos usar linguagem bíblica quando pensamos na vinda do Senhor. O arrebatamento da igreja não é descrito como a segunda vinda nas Escrituras, mas como arrebatamento mesmo, a retirada dos salvos. O Senhor vem até os ares. A segunda vinda de Cristo é para a terra. Quando decorridos os 7 anos depois do arrebatamento da igreja, período de tribulação, no fim, Cristo voltará outra vez para a terra. E Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E vai acontecer primeiramente a batalha de Armagedon. Ele vai pelejar contra os seus inimigos que estão acampados contra Israel. E ele vai derrotar os seus inimigos. A besta e o falso profeta estarão liderando esse exército contra Israel. E eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. E vai acontecer ali a ceifa, ou melhor, a colheita.
a separação final entre o trigo e o joio. Então, isso vai acontecer no fim, na vinda de Cristo. Vamos olhar algumas referências aqui, mas só antes olhe versículos 40 e 43, aqui de Mateus 13. Pois assim como o joio, versículo 39 também. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são anjos. Os ceifeiros são anjos. Então, muito claro aqui que não é um trabalho para homens fazer isso. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, isso é aqueles que ficam, o trigo que fica, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos aqui que os ceifeiros que o Senhor descreve aqui não são homens, são anjos. Os anjos que vão fazer esse trabalho, eles vão ajuntar todos os que praticam escândalos e aqueles que praticam a iniquidade, e eles vão ser primeiramente removidos da terra. Porque agora o Senhor vai começar o seu reino visível aqui na terra, e não haverá nada de joio aqui na terra no início desse reino. Todos que estão vivos na terra no fim da tribulação agora, depois que é feito essa divisão entre o joio e o trigo, todos agora são salvos. Então todos que entram para o reino com Cristo são salvos, não tem descrentes ali, inicialmente. Depois eles vão ter filhos, e esses filhos terão que ser salvos também, como nós fomos, e muitos desses filhos não serão salvos, como a gente vê no fim do milênio. Então nós vemos aqui que os anjos, eles vão ajuntar todos aqueles que não são salvos, e eles vão ser lançados dentro da fornalha acesa, claramente uma referência à morte e o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, lamentação e remorso. Então, o juízo dos vivos aqui na terra, na vinda de Cristo. Vamos conferir outras passagens que complementam essa parábola. No próprio livro de Mateus, aqui no capítulo 24, versículo 30, o próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aqui está a segunda vinda de Cristo para a terra. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não vamos ler por causa do tempo, mas o capítulo 25 também descreve esse evento. Primeira parte, judeus. Segunda parte, a partir do versículo 31, gentios. É aplicado aqui, ou comparado aqui com as ovelhas, né, e os bodes, né? Os bodes representando aqueles que não são salvos, e as ovelhas, as pessoas salvas, sendo colocada à direita. Então o assunto aqui também é a separação deles. Um grupo não salvo indo para o fogo eterno, verso 41, e o grupo daqueles que são salvos, sendo justos para a vida eterna, verso 46, e que vão reinar junto com Cristo, vão ser como o sol, resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Vamos olhar também 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7.
estamos finalizando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Podemos pegar o 6 também. Pegar um pouquinho mais do contexto. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqui, só de passagem, vemos uma das verdades que encontramos também em outros textos, de que os salvos, a igreja, não vai passar pela tribulação, mas quem vai receber a tribulação são os que nos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Então ele está dizendo que, e é interessante que ele menciona os anjos aqui, né? Os anjos do seu poder, a manifestação do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, junto com os seus, quando a igreja vai ser manifesta junto com Cristo aqui, e então eles vão receber, né, a paga, né, a justa tribulação pela perseguição que eles promoveram contra os salvos. Então Deus, ele vai em chama de fogo tomar vingança contra os que não o conhecem e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto escrito por Paulo também encaixa nesse tempo. Para terminar, só queria tirar duas pequenas lições de tudo que nós temos falado, de tudo que o Senhor tem deixado para nós nessa parábola. Primeira coisa que devemos aprender é o cuidado, a vigilância. Essa parábola nos ensina a termos vigilância, nos desperta sobre a possibilidade de que inconscientemente nós também podemos ajudar Satanás a semear joio no meio do povo de Deus, por falta de cuidado, por falta de vigilância. Muitas vezes, por exemplo, pessoas podem ser recebidas na comunhão ou a comunhão sem aquela verdadeira manifestação de vida, de nova vida, sem características, sem frutos de nova vida. Isso é muito perigoso. Muitas vezes também acontece de os pais quererem forçar demais seus filhos a receberem a Cristo. Então eles quase se tornam obrigados a crer. Isso é muito perigoso. Isso não é correto, porque eles podem também, por causa da pressão, manifestar uma profissão falsa de fé, quando na verdade eles nunca foram salvos, e às vezes são até batizados e recebidos na comunhão. Muitas vezes acontece de professores e professoras de escolinha, como se fala, né? Escolinha dominical, a gente não tem isso, mas muitas das igrejas têm isso. As crianças são levadas à parte, e muitas vezes, por falta de precaução, aqueles professores ou professoras tentam forçar os jovens a aceitar a Cristo, as crianças. E isso é muito perigoso. Embora que o intuito era bom, mas a forma era incorreta, e o tempo também. Então isso é uma advertência para nós. Mas também, uma outra aplicação importante é que essa parábola também nos consola. Nos consola. Em que sentido? Porque hoje nós vemos como que não há temor do Senhor no cristianismo, no meio daqueles que se chamam povo de Deus.
Como que acontecem tantos escândalos, tantas coisas ruins no meio daqueles que se chamam povo de Deus, principalmente no meio evangélico que nós conhecemos. E não é para nós ficar espantados com essas coisas, porque de fato aquelas pessoas, na sua grande maioria, não são trigo, mas são joio. Então não é de se estranhar que haja tantos escândalos no meio dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que nós devemos ter o cuidado entre nós e lembrar que nós não temos capacidade nem condição de combater contra isso, mas simplesmente aguardar que o Senhor faça isso no tempo certo. Mas também devemos ficar consolados em saber que o Senhor falou que seria assim. Se Ele falou que seria assim, então isso vai continuar até o fim. Vai continuar até o fim. O inimigo, ele sempre tem usado desde o começo essa estratégia de imitação. Desde o começo foi assim. Ele sempre procurou imitar o verdadeiro com coisas semelhantes, mas que são contrários aos princípios de Deus. E quando começou o período da igreja aqui na terra, ele começou a imitar as verdadeiras igrejas, semeando igrejas falsas, e continua até o dia de hoje. Não são verdadeiras igrejas do Senhor, são igrejas falsas, são joio. E dentre essas ele também imita as coisas que acontecem no seio de uma verdadeira igreja local, como por exemplo os dons espirituais. Ele imita os verdadeiros dons espirituais com dons falsos. Por exemplo, ele tem imitado os verdadeiros dons espirituais de operação de milagres, aqueles dons temporários, né? Aqueles dons que existiam na igreja primitiva, que os apóstolos tinham, dons de sinais, de milagres, de curas. Ele tem imitado esses dons ao longo dos séculos com pequenos sinais, pequenas curas, imitando o poder de Deus. Exatamente como Janes e Jambres fizeram diante de Faraó e de Moisés. Ele imita o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas que existia no princípio na igreja primitiva. Ele imita hoje com falsas línguas. Ele imita os verdadeiros profetas, aqueles profetas que existiam na igreja primitiva, que profetizavam quando ainda não tinha a palavra completa. Ele continua imitando eles com falsas profecias e com profecias que até vão contra a palavra de Deus. Contrário à palavra de Deus. Ele até imita apóstolos. Ele coloca falsos apóstolos, como nós vemos Paulo falando aos Coríntios. Falsos apóstolos imitando os verdadeiros apóstolos. E ele também coloca falsos mestres, imitando os verdadeiros mestres da palavra de Deus. Então isso nos ajuda a termos também consolo em saber que o Senhor falou que seria assim. E a termos o cuidado, a vigilância, e de sabermos que se tudo isso está acontecendo hoje, claramente diante dos nossos olhos, é um cumprimento daquilo que o Senhor falou. E se o joio e o trigo, se o joio está vastamente, amplamente visto no meio do trigo hoje, é uma evidência de que nós estamos perto da colheita, perto da colheita. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes mesmo dessa colheita acontecer. Então, irmãos, que nós possamos ser encorajados, estimulados por meio das palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.